Agora está gravando. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, turma, ontem vocês mandaram os dois exercícios e hoje eu vou dar continuidade falando sobre esse processo abolicionista no Brasil, quais foram as consequências dessa ação para o Brasil e para o resto do mundo, e também vou falar o que levou a isso. Porque vocês sabem que, infelizmente, aqui no Brasil nós éramos liderados não por pessoas boazinhas. Então, por que acabou a escravidão? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, porque tinham penas dos escravos africanos, porque eles eram explorados fisicamente para o trabalho? Claro que não. Obviamente tinha algum interesse em jogo, porque eles fazem tudo Exato. por Na, interesse. na verdade, o interesse real do Brasil não era acabar com a escravidão. O interesse real dos grandes fazendeiros, que na época já estava dentro do ciclo do café, a ideia real era continuar com a exploração da mão de obra. O problema foi a imposição dos países estrangeiros, principalmente da Inglaterra. Porque a Inglaterra via, isso é a página 80, tá, pessoal? Porque a Inglaterra via no Brasil um potencial de consumo gigantesco. Então, se todos fossem trabalhadores assalariados, até mesmo os antigos escravos, que é assim, o número de pessoas comprando, consumindo produtos industrializados ingleses seria muito grande. Então, para simplificar essa situação, a ideia e a imposição da Inglaterra sobre o Brasil foi essa. Não porque eles tinham pena dos escravos, achavam isso errado, pensando no ser humano, não foi por isso. Foi pensando, sim, no consumo e na venda dos produtos deles. Ok? Então, Ok. foi um breve resumo, Ok. foi um breve resumo aí Ok. do que nós vamos ver. É claro que eu vou explicar de forma mais esmiuçada. Então, vamos lá. Bom, nessa primeira parte, falando sobre os primeiros passos, é importante vocês saberem que o nosso país, como eu já falei, ele era um país que utilizava e explorava 100% da mão de obra escrava do que lhe pudesse. Então, essa transição da escravidão para o trabalho assalariado, para o trabalho livre, não foi uma coisa simples. Tanto, tem uma coisinha no livro de vocês que eu quero pedir que vocês arrumem. Aqui, ó, onde está escrito economia açucareira, vocês cortem, por favor, façam corretivo ou dá um risquinho e escrevam café. Quem digitou esse texto do livro digitou errado, tá? Aí então é economia cafeeira. Arrumaram? Sim. Beleza. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Essa passagem que eu estou falando com vocês, do trabalho escravo para o trabalho livre, ela só aconteceu porque a modernização, esse pensamento mais moderno, estava chegando aqui no Brasil vindo de fora, vindo de outros países, como eu já citei, principalmente a Inglaterra industrializada, principalmente a Inglaterra industrializada. Como eu disse para vocês, esse pensamento modernista, esse pensamento de modernização, não era pensando no ser humano. A Inglaterra não pensava no ser humano, pensava apenas que os escravos, se eles se tornassem livres, automaticamente eles conseguiriam empregos, pagassem salários e, consequentemente, o consumo de produtos industrializados ingleses aconteceria em maior quantidade. Ronaldo, mas por que a Inglaterra fez isso? O que a Inglaterra tem a ver com Portugal? Desculpa, o que a Inglaterra tem a ver com o Brasil? Gente, o que acontece? A partir do momento em que Portugal, entre aspas, deixa o Brasil decretar falência, o Brasil se torna, o Brasil paga uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, para poder se tornar independente.
Então, essa aproximação com a Inglaterra, ela acontece desde os primeiros anos de independência do Brasil, tá bom? Até antes de independência do Brasil, a Inglaterra já tinha uma aproximação com a gente. Por exemplo, quando os portugueses saíram lá de Portugal, a corte portuguesa saiu para poder vir para cá, foi justamente porque os franceses, com Napoleão, tinham feito a imposição, né, do não comércio com a Inglaterra. E os portugueses comercializaram. Automaticamente, os ingleses tiveram que proteger os portugueses para virem para cá. Mas vamos lá. Tem uma parte que eu quero que vocês marquem aqui, ó, Inglaterra industrializada é uma delas, mas a outra parte que eu quero que vocês marquem é isso daqui, ó. Isso ocorreu até época. E ele diz o seguinte: isso ocorreu porque as políticas econômicas de Dom Pedro II seguiam o movimento econômico histórico do Brasil, ou seja, a chamada vocação brasileira para o agronegócio mantinha-se predominantemente entre os políticos da época. Ou seja, turma, a ideia de Dom Pedro II, quer dizer, não é Dom Pedro II, mas quem ficava por trás de Dom Pedro, apesar de ele ser imperador do Brasil na época, apesar disso, quem comandava eram os grandes fazendeiros. Nesse período, já não eram mais os fazendeiros do açúcar, né, lá no Nordeste, e sim os fazendeiros aqui do café, no Sudeste, né, principalmente São Paulo e a nossa regiãozinha aqui do Vale do Café, no Rio de Janeiro. Pegando aí Barra, pegando Vassouras, pegando aqui um pouco de Volta Redonda, pegando Barra Mansa, até chegar em Itatiaia. Então, essa ideia do Brasil ter essa vocação para o agronegócio, ter essa vocação, na época, para a plantação do café, pode até ser verdade, porque é um país tropical, nós temos terras férteis, muito férteis, porém, não impediria o Brasil de iniciar o processo industrial. Só que os grandes fazendeiros não eram interessantes, ok? Turma, eu estou indo falando e caso surja alguma dúvida, vocês podem parar e perguntar, tá bom? Tá? Tá bom. Beleza. Agora eu vou falar com vocês sobre o panorama de exclusão mesmo, tá? Tanto populacional dentro do Brasil, como uma exclusão do Brasil em relação aos países centrais na Europa, tá? Pensando na economia. Então vamos lá. Sobre esse panorama de exclusão, é interessante vocês saberem o seguinte. Primeiro foram excluídos os indígenas, que ao longo dos últimos 400 anos não encontraram meios para se inserir no processo de desenvolvimento econômico. É verdade, se vocês pararem para perceber, isso que eu estou falando com vocês aconteceu. Os portugueses praticamente excluíram os indígenas da, vamos dizer assim, dessa cultura geral brasileira. Poucas coisas nós temos dos nativos. Um pouco, por exemplo, da ideia do banho, graças a Deus, nós absorvemos essa característica do nativo brasileiro, né, do banho diário, porque se fosse dos portugueses, a gente ia tomar banho uma vez por semana e olhe lá. E também algumas comidas, né, por exemplo, a mandioca, essas raízes que nós comemos, tipo beterraba, né, então cenoura. Então essas coisinhas assim foram absorvidas dos nativos. Porém, a maior parte da cultura indígena não foi introduzida no cenário brasileiro. Outro, que depois dos indígenas foram os africanos, que vieram para o Brasil para poder substituir os nativos como mão de obra escrava, né? E também grande parte de sua cultura foi deixada de lado. Poucas coisas, na época, foram levadas em consideração. Hoje, já com um novo entendimento, nós começamos a inserir essa cultura africana na cultura brasileira, porque até então era uma coisa marginalizada, infelizmente. Vocês não pegaram essa transição, mas no início dos anos 2000
começou-se um processo de introdução da cultura africana no Brasil, que até então a gente não, poucas pessoas falavam sobre, pouco se fazia. Tanto é que as religiões africanas, como Umbanda, eu não conheço muito bem a Umbanda, tem outra, o Candomblé, essas crenças africanas, elas eram marginalizadas aqui no Brasil até o início dos anos Ainda 2000. são. O pessoal chama, o pessoal por não conhecer, fala que é bruxaria, fala que é macumba. Então, esse processo ele ainda é lento, ele está acontecendo e graças a Deus o Brasil, por ser um país laico, e vocês que são o futuro da nossa nação, já têm uma cabeça mais aberta para a aceitação de novas culturas, novas religiões, vão fazer essa diferença. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Por mim, sim. Então tá. Isso que eu falei com vocês, pessoal, tá nesse parágrafo aqui, ó, tá? Se vocês quiserem botar um tópicozinho aqui em cima, eu coloquei apenas como panorama de exclusão. Continuando. O que começa a acontecer? Nesse próximo parágrafo, eu vou falar sobre a nossa economia e como que o plantation influenciou nisso. Então aqui, ó, nesse próximo parágrafo, se vocês quiserem escrever um títulozinho aqui, um tópico, vocês podem colocar assim, ó, economia baseada no plantation, consequências. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que saber não porque vocês já sabem, mas a primeira coisa que vocês têm que lembrar é o que é o plantation. Alguém se lembra? É mão de obra escrava e é monocultura, planta só um tipo de planta lá, cana-de-açúcar, no Nordeste, E mais, Sudeste, café. e mais o quê? Além É, desses E é dois. voltado é para mercado, Isso aí. mercado externo. Isso aí. Acertaram. Então, o plantation, ele se baseava, e se baseia até hoje, tirando a mão de obra escrava, né? Mas se baseava na exploração da mão de obra escrava, plantio de monocultura e essa produção voltada para a exportação, tá? Quem fazia isso? Os grandes proprietários de terra, os grandes concentradores, os grandes latifundiários. E o Brasil, infelizmente, desde o princípio da formação territorial, lá com as capitanias hereditárias, infelizmente, nós passamos por essas concentrações e por esse plantation. Então, quem passa a ser, vamos dizer assim, dominante, quem passa a comandar, são esses grandes proprietários de terra. Um parênteses aí que eu vou abrir para fazer um comentário, que é o seguinte: a política brasileira, ela sempre privilegiou esses grandes fazendeiros, esses grandes proprietários de terra. Tanto é verdade que até um determinado período, os únicos que podiam votar no Brasil, através do voto censitário, que eu já conversei com vocês, eram as pessoas que tinham poder aquisitivo alto, que tinham terras em seu nome. Então, se você que vota são quem vota são esses grandes fazendeiros, vocês acham que eles vão votar em quem? No político que está pensando no povo, na grande massa, ou no político que vai atender a demanda e as vontades desses fazendeiros? É óbvio que eles vão botar quem vai atender essa vontade deles. Concordam comigo? Uhum. Então, beleza. Bom, isso também, pessoal, fez esse sistema de plantation fez o nosso mercado consumidor, inicialmente aqui no Brasil, ser um mercado muito fraco, porque as pessoas, a grande maioria era escravo, trabalhavam de graça, então esses produtores eles vendiam para fora do país. E esses grandes fazendeiros, eles eram os consumidores. Eles que consumiam, eles que gastavam dinheiro aqui no Brasil. Porque, para pensar, quem tinha dinheiro no Brasil para poder sair comprando as coisas? Somente eles. Então, o mercado consumidor ficava muito restrito a esses grandes fazendeiros.
que a grande massa era pobre e consumia, vamos dizer assim, o mínimo possível para sobreviver. Show? Então vamos lá. O que que acontece? Agora, eu vou explicar para vocês o motivo dessa colonização portuguesa ser assim. Porque eu, quando era aluno, eu me perguntava, poxa, por que que a Inglaterra ela fez uma colonização de povoamento? Por que que os portugueses fizeram aqui no Brasil uma colonização de exploração? Primeira coisa que vocês têm que saber é que a Inglaterra também queria fazer uma colonização de exploração. Eu, quando era criança, não sabia disso. Então, os portugueses, como os ingleses, como os portugueses e também os espanhóis, os ingleses queriam explorar lá a América do Norte, a América anglo-saxônica. Só que o que que aconteceu? Eles não encontraram essas riquezas logo de início. E tiveram muita dificuldade com os povos locais também. Então, os portugueses fizeram o que todas as superpotências da época queriam, que era a exploração do minério para poder atender aquele período do metalismo, né, de acumulação de riqueza. Também exploraram, até porque aqui, por terem achado terras férteis numa zona tropical, que é a nossa, né, os portugueses também incentivaram o plantio, né, inicialmente o plantio da cana-de-açúcar no Nordeste, que depois passou a pertencer aos holandeses. Os franceses também vieram aqui ao Brasil num determinado período para poder pegar diretamente com os indígenas o pau-brasil. Então, essa colonização ela foi uma colonização muito exploratória. E também exploratória por quê? Porque Portugal só sabia fazer isso. Era um período em que essas superpotências não chegavam para levar um desenvolvimento, pessoal, para o lugar onde eles estavam indo. Eles chegavam para explorar, explorar, explorar até acabar. Só que, graças a Deus, o nosso país, o nosso território é muito rico. Nós temos muitas riquezas ainda e os portugueses não conseguiram acabar com isso. Tudo bem? Bom, agora, nessa parte que está toda em pezinho, que é da página 81, ó, tudo isso aqui, ó, deixa eu chegar até lá para baixo. Ó, não é para marcar não, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia. Até aqui, ó, em desenvolvimento capitalista. Toda essa parte, como título, se vocês quiserem colocar assim como ciclo do café, podem colocar. Eu vou explicar para vocês. Por que que eu coloquei como ciclo do café? Porque nessa primeira, né, nessa parte toda que eu estou mostrando em azul para vocês, ela explica como que nós saímos do ciclo da cana-de-açúcar e passamos para o ciclo do café. O que aconteceu? Eu já expliquei isso e vocês também já estudaram isso com o Marcos no 7º ano, mas eu vou relembrar. Vocês sabem que a cana-de-açúcar ela foi trazida, né, para o Brasil pelos portugueses, em parceria com os holandeses no início, e aí começou esse cultivo. Porém, durante o período de problemas portugueses lá entre Portugal e Espanha, aonde se fez a formação da União Ibérica, a Holanda se aproveitou disso e acabou tomando o Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco. E aí, quando isso acontece, eles continuam, dentro do Brasil, os holandeses continuam cultivando a cana-de-açúcar. Quando Portugal reassume o poder e acaba expulsando os holandeses vão embora, os pernambucanos não gostam disso, tentam ajudar os holandeses. O Maurício de Nassau, como principal representante, né, holandês, foi expulso. O que os holandeses fazem? Ah, é? Então nós vamos levar algumas mudas de cana-de-açúcar. E eles acabam levando essa cana-de-açúcar
para as Antilhas ali, né, aquelas ilhazinhas na América Central. Por exemplo, vocês conhecem hoje como Cuba, como o próprio Haiti, só que o Haiti era da França, né? Então, essas Antilhas, elas acabam sendo utilizadas pelos holandeses para a produção da cana-de-açúcar. E aí, essa cana-de-açúcar, por ser produzida também em uma zona tropical como o Nordeste, só que tinha um diferencial, era mais perto da Europa. Então, o custo e a qualidade desse açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas fez com que ficasse mais barato e melhor. Consequentemente, os franceses, os europeus em geral, eles pararam de comprar o açúcar brasileiro, levando o Nordeste e o Brasil a um processo de falência. Logo depois, vem o ciclo do café, para poder substituir. Aí essa parte de baixo aqui, ó, vem para substituir o açúcar. E aí a região sudeste, liderada por São Paulo, né, o oeste paulista e também todo, todo, todo o Vale do Café paulista, acabam levando o Brasil a uma ascendência, porque o café até então não era uma bebida muito agradável, não era muito curtida na Europa nem nos Estados Unidos. Porém, o Brasil começa a exportar e os europeus e os estadunidenses começam a gostar do café. Então foi aonde eles começaram a importar esse produto nosso. E aí, todo mundo que tinha a oportunidade de plantar o café começou a plantar para poder exportar dentro do sistema de plantation ainda. Tudo bem? Tudo. Beleza. Agora, depois de eu fazer essa explicaçãozinha para vocês, eu quero que vocês marquem isso daqui, ó. Europa, Revolução Industrial, 1750, modificou radicalmente o modo como os homens faziam produtos e mercadorias. Eu vou explicar por quê. Na hora que eu puder falar, só me avisar, tá? Posso? Aham. Então, em 1750, como vocês já sabem, aconteceu a primeira Revolução Industrial. Ou seja, a Inglaterra partiu na frente do Brasil, muito à frente, né, em relação à industrialização. Tudo bem, Ronaldo, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a Revolução Industrial deixou o Brasil numa situação muito desvantajosa. Por quê? Olha só, os produtos industrializados tornaram-se melhores e mais baratos do que os que eram produzidos aqui no Brasil, o que aumentou o nível de concorrência entre as nações exportadoras e deixou as nações predominantemente agrícolas, que era o nosso caso, né, gente, numa situação desvantajosa em relação ao comércio externo. Isso que eu acabei de falar com vocês está aqui, ó. Se vocês quiserem marcar, podem marcar, ó, tá? Por que isso? Porque a partir do momento que o Brasil tem apenas o café para poder exportar e também um pouco de algodão, né, que é a matéria-prima para a indústria inglesa, os ingleses eles compram esse produto, mas os ingleses transformam esse produto que vale X, eles conseguem transformar essa matéria-prima que vale X em um produto que vai valer 3, 4x. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas a industrialização, você compra a matéria-prima num valor e transforma essa matéria-prima num produto muito mais caro. Deu para entender? Então, o Brasil ganhava sempre menos do que a Inglaterra. É a mesma coisa comparar a Ilana, que é uma produtora de algodão, ela planta o algodão e vende o saco de algodão por R$ 10. A Justine compra esse saco por R$ 10 e com um saco de algodão, a Justine consegue desfiar esse algodão e transformar em, sei lá, 200 camisas.
sendo que cada camisa de algodão ela vende a R$ 50. Ou seja, com uma camisa produzida, ela já pagou o que ela investiu de compra de matéria-prima e ainda vai pagar toda a sua mão de obra. Ou seja, o lucro é muito maior. Tudo bem? Tudo. Show. Agora, o que eu vou começar a falar com vocês a partir dessa página da página 81 em diante, serão ações que os ingleses vão tomar para tentar acabar com a escravidão. Então, como título aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, se vocês quiserem escrever de forma bem pequenininha, vocês podem escrever assim, ó, pressão inglesa para acabar com a escravidão no Brasil. Escrevam isso aí, por favor. Foi? Foi. Beleza. Então, o motivo dos ingleses fazerem isso, eu já expliquei para vocês algumas vezes na aula de hoje. Então, o motivo, o porquê que os ingleses queriam isso, vocês já sabem. Agora, o que que os ingleses foram fazendo ao longo do tempo? Porque os ingleses chegavam sempre no ouvido do Dom Pedro II e falavam, ó, você tem que acabar com a escravidão. E Dom Pedro II, com aquela malemolência brasileira, sabia contornar os ingleses e também sabia levar para o seu lado os fazendeiros brasileiros, que não queriam que acabasse. Ou seja, a ideia de política, ela se inicia aí, né? Do cara que sabe lidar com os dois lados. Então, qual foi a primeira imposição dos ingleses ao Brasil? Olha só, aqui, ó. Se vocês quiserem marcar, vocês podem marcar, que vem até aqui, ó. Que diz o seguinte: essa daí foi a primeira ação dos ingleses para tentar acabar com a escravidão no Brasil, que fala o seguinte: diante da relutância do governo brasileiro em acabar com o comércio de escravos, pois ele era representante dos interesses dos grandes proprietários de terras e escravos, o parlamento inglês, ou seja, lá na Inglaterra, aprovou em 1845 a Lei Bill Aberdeen, que proibia o comércio de escravos africanos e determinava que navios ingleses interceptassem e aprisionassem navios que estivessem transportando escravos. Ou seja, turma, essa lei Bill Aberdeen, quer dizer, Bill Aberdeen não, né? Bill Aberdeen, ela foi uma lei criada pelos ingleses. Ronaldo, isso significa então que ela era uma lei mundial, que todos os países tinham que obedecer? É claro que não. Mas o Brasil, por ser um país dependente economicamente dos ingleses, o Brasil tinha que obedecer, tá? Pra vocês terem uma ideia, os maiores patrocinadores de Dom Pedro II no Brasil eram ingleses. A família Rothschild, vale até a pena depois vocês verem no YouTube como que essa família Rothschild, ela tem, não é Rockefeller não, tá? É Rothschild. Como que essa família, ela se formou na Europa, né? Eram judeus pobres, como que eles se tornaram a família durante um período a mais rica do mundo, nesse período aí, e hoje é uma das famílias mais ricas do mundo. Então, vocês vão ver como que eles patrocinaram, por exemplo, a independência do Brasil, os Rothschild, e como que eles tiveram essa influência na continuidade do Brasil. Tem um canal chamado Mundo Moderno, não, Mundo Novo. Bruno Fabio é o nome do cara que conta a história. Vale a pena vocês darem uma olhadinha. Mas aí os ingleses, por causa dessa questão que eu falei com vocês, dessa dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra, obedeceu. Ou seja, os navios negreiros que vinham da África para o Brasil pararam. Eles não podiam mais sair de lá e chegar até o Brasil com escravos. Ronaldo, mas brasileiro é um bicho danado, né? Eles não tentavam fazer isso de forma
escondida, não. Eu vou falar para vocês que sim, turma. No ano de 1845, quando essa lei inglesa foi imposta, alguns escravocratas aqui no Brasil ainda tentaram trazer escravos em navios contrabandeados. Durante alguns meses, isso ainda aconteceu. Porém, os ingleses apertaram o cerco porque, ao invés de ficar com os barcos em alto mar, tomando conta, o que eles fizeram, os ingleses? Foram mais inteligentes do que os brasileiros. Eles ficaram com os barcos perto dos portos aqui do Brasil, porque é onde os navios iriam atracar para poder soltar os escravos. Ok? Aham. Então, beleza. Ok. Vamos lá. Faltam 7 minutinhos, aí eu libero vocês para o intervalo. O que acontece? Depois dessa lei, Bill Aberdeen, em 1845, coisas começaram a acontecer no Brasil. E aí, dentro desse cenário, em 1850, foi criado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei dizia? Essa lei, ela proibiu o comércio interno de escravos no Brasil. Ou seja, estava proibido, presta atenção nisso, hein? Estava proibido o tráfico de escravos dentro do território brasileiro. Isso aqui, ó. Se vocês quiserem marcar, podem marcar, ó. Proibir o tráfico de escravos. Ou seja, os grandes fazendeiros, os barões do café, se agora eles quisessem é, é, ter escravos, eles teriam que continuar com os deles. Eles não poderiam, por exemplo, comprar escravos de outros lugares dentro do Brasil. Tá bom? Tá bom. Então, o que começou a acontecer a partir daí? Eles, os fazendeiros, eles tentaram iniciar o tráfico, vamos dizer assim, interprovincial. O que isso quer dizer? É um comércio de escravos entre províncias. Ou seja, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, tentavam comprar da província de Pernambuco, e assim sucessivamente. Isso não durou muito tempo não, tá, gente? E aí, logo depois, o que os fazendeiros começam a perceber? Eles começam a perceber que a ideia vai ser trazer para o Brasil uma mão de obra que queira trabalhar e que eles possam pagar pouco. E assim foi feito. Tanto é verdade que, como título da página 82, se vocês quiserem colocar aqui em cima, ó, vocês podem colocar Chegada dos Imigrantes. Por quê? O tráfico interprovincial resolveu temporariamente esse problema da mão de obra nas fazendas do café, turma. Porém, a necessidade de modernização dessas relações de produção, diante do desenvolvimento econômico e internacional das indústrias, obrigou os grandes produtores rurais, ou seja, do café e também do algodão lá no Nordeste, a encontrarem outra solução para o fim da escravidão e para a substituição da mão de obra escrava por uma mão de obra livre e assalariada. Alguns historiadores, pessoal, chegam a contar, mas isso não é cobrado, porque isso não foi comprovado, que os ingleses chegaram, e os estadunidenses também chegaram, nesse período aí, chegaram a colocar o Brasil na parede. Se vocês não acabarem com essa escravidão, nós vamos parar de comprar o café de vocês. Então, dentro da história, isso fez com que os grandes fazendeiros tomassem essa iniciativa para poder substituir a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Inicialmente, os primeiros imigrantes que vieram para cá foram os italianos para poder trabalhar nas fazendas em São Paulo, certo? Uhum. E aí vale a pena vocês anotarem a data, porque isso começou a acontecer a partir de 1870, tá bom? A entrada desses imigrantes no Brasil para trabalhar nas lavouras de café. E essa data é a data dos italianos, tá bom? Aí, se eu fosse aluno, eu perguntaria assim, Ronaldo,
espera aí. 1870, os imigrantes italianos começaram a vir para o Brasil. Mas espera aí. A Lei Áurea, ela não é só de 1889? Aí eu vou falar que sim. Então, o que que aconteceu? Os escravos, eles foram libertos antes? Aí eu vou responder, não, turma. Os escravos não foram libertos. Como eu estou falando com vocês, os escravos que estavam nas fazendas, eles continuaram trabalhando. O que estava proibido era o comércio desses escravos. Então não podia mais trazer escravos da África e também estava muito caro comercializar os escravos entre as províncias. Então, o que os fazendeiros fizeram? Eles mesclaram a mão de obra italiana imigrante com a mão de obra escrava aqui no Brasil. Porém, se vocês forem ver na história, no Rio de Janeiro, aqui na região do Vale do Café Fluminense, aqui nós ficamos com a mão de obra escrava. Em São Paulo, não. Em São Paulo ficaram poucos escravos. Quem ficou para trabalhar mesmo na lavoura foram os italianos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Só para vocês verem na apostila aí, ó, desembarque de escravos africanos no Rio de Janeiro, o que foi proibido depois. E aí, turma, eu vou liberar vocês para o intervalo. Quando nós voltarmos, eu vou começar a falar sobre o trabalho livre e o que que os imigrantes começaram a fazer no Brasil. Porque esses imigrantes, principalmente os italianos, eles chegaram a criar um rebuliço aqui, tá? Brigaram por alguns direitos deles. Ok? Quando nós voltarmos no intervalo, eu dou continuidade a essa explicação. Alguma pergunta antes de eu fechar? Só uma. Fala. Na página 78, que eu vi o vídeo, que eu vi na aula, eu não entendi o que era a política de conciliação. Essa política de conciliação, Érico, foi a política que Dom Pedro II teve que fazer para poder atender, vamos dizer assim, poder atender os dois lados. Que dois lados eram esses? O lado dos políticos, que queriam uma ideia progressista, e o lado dos fazendeiros, que não queriam esse progresso, queriam continuar com a exploração da mão de obra escrava e principalmente queriam continuar com o poder centralizado nas mãos deles. Ok? Ok. Então tá. Vai fechar aqui por causa do tempo, turma. 10h20 nós voltamos. O nomezinho de vocês está anotado já, tá? Como participante.